Discussão: atmosfera. Atmosfera refere-se a uma camada gasosa que envolve o planeta. Ok? A atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta. Camada gasosa que envolve o planeta. Sendo a parte útil à nossa sobrevivência, é a mais fina de todas, tendo mais ou menos uns 12 quilômetros de altitude. Tá bom? Uma camada gasosa que envolve o planeta. E é altamente instável. Pessoal, como assim? Muda o seu comportamento, a sua dinâmica com qualquer tipo de alteração ou alteração no balanço de energia. Tá bom? Sofrer alteração no balanço de energia, a dinâmica da atmosfera muda. Pessoal, como assim? Essa instabilidade da atmosfera, essa mudança frequente, é o que a gente chama de tempo. Tempo atmosférico é esse conceito. Nós vamos considerar daqui a pouquinho. Então, o tempo muda, o tempo atmosférico muda várias vezes, com frequência, num curto período. Pessoal, exemplifique. O fato de estar ensolarado aqui agora, se a gente olhar pela janela, está ensolarada, não quer dizer que no final do dia vai estar. Não quer nem significa que na hora que a aula termina. E o fato de estar ensolarado aqui, não quer dizer que no Barro Preto esteja. E o Barro Preto está o quê? A 20 minutos de caminhada daqui. Tá claro? Então ele muda de acordo com o lugar e também vai mudar de acordo com o período. Tranquilo? Muda facilmente. Essa é a ideia da instabilidade. Tá? E a atmosfera, ela é composta por ar. Ar é uma mistura de gases e partículas. Tranquilo? Mistura de gases e partículas. Na seguinte composição: o gás mais abundante na nossa atmosfera é o gás nitrogênio, com aproximadamente 78% do total da atmosfera. Tá bom? Importante ao desenvolvimento da vida? Não é um dos mais essenciais, mas o interessante é que é a presença do nitrogênio que vai conferir ao nosso céu a coloração azul durante o dia. Tá bom? A ideia do nitrogênio, o pessoal da física, quando chegar em ótica, vai explicar isso para vocês. A ideia da refração da luz solar acaba separando a luz azul e espalhando ela pelo céu. Tá ok? Já explicou isso já? Então, a Denise já falou isso, né? A Disa já falou isso. Então, nitrogênio é o gás mais abundante que a gente tem na nossa atmosfera. É ele que dá a visão espacial do planeta ser azul. O segundo gás mais abundante é o oxigênio, com aproximadamente 2% do total da atmosfera. Professor, 2%? Não, errei o número. Tá osso depois do intervalo, incrédulo. 20%. Tá ok? 20%. O que assusta? Só 2 gases deu quase a atmosfera inteira. Só 2. Esse gás aqui, ele é um dos motivos da vida ser desenvolvida da forma como nós a conhecemos. Pessoal, por quê? É a reação com o oxigênio que faz a transferência de energia de um corpo para o outro. Tá, o pessoal da biologia vai falar lá da mitocôndria, ciclo de Krebs, aquela palhaçada toda lá. E aí você vai ver então que você tem o oxigênio sendo responsável pela transferência de energia. Ok? O terceiro gás mais abundante na atmosfera é o CO2, com aproximadamente 1% do total. Tá bom? E aí, o CO2, ele ficou meio famosinho por ser classificado como um gás estufa. CO2, ele é um gás estufa. Sozinho? Não. Metano também é gás estufa, água também é gás estufa, mas o CO2 é o vilãozinho do momento. Tá bom? Tá? Ele é o gás maldoso. Cuidado com a expressão efeito estufa. Muito cuidado. Pessoal, por quê? Aquecimento global.
A modinha agora da discussão sobre as questões ambientais. Aquecimento global. Ele é causado pelo efeito estufa, sim ou sim? Aí que está o problema. Efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, essencial ao desenvolvimento da vida, uma vez que estabiliza a temperatura da superfície. Tá claro? Se não existisse efeito estufa, a superfície do planeta seria congelada. O calor que a gente ganha durante o dia se perderia completamente à noite, resultando no congelamento da superfície. Congelando a superfície fica branca. Isso quer dizer que o calor que você vai ganhar no dia seguinte é menor, o que mantém a superfície completamente congelada. Então o efeito estufa é um fenômeno natural em que estabiliza a variação da temperatura, evitando o congelamento do planeta. Ficou claro? Pessoal, então o que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta causado pela intensificação do efeito estufa devido à emissão de CO2 de origem fóssil. Ok? Qual que é a ideia? O gás estufa, ele é semipermeável ao calor. Se eu intensifico ele, a permeabilidade dele diminui. O que o calor irradiado do planeta durante a noite acaba não saindo conforme o planeta já está em equilíbrio com isso. Ficou claro isso? Então, o efeito estufa por si só não é impacto ambiental. O efeito estufa por si só é um fenômeno natural e essencial à manutenção da vida do planeta. De novo, ele sozinho? Não. Você vai ter o metano e a água atuando também como agente estufa. Tá bom? Não sei se alguém já observou, noites nebulosas, a temperatura não muda tanto, igual em noites de céu claro. A presença da água ali mantém a temperatura estável, tá? Desertos quentes, você tem uma oscilação de temperatura maior. Primeiro, calor específico da superfície. Segundo, a atmosfera estando seca, ela não retém esse calor. Tá claro? E o terceiro mais abundante da atmosfera assim que o gás ele estabiliza a temperatura, não essa parte. É porque durante o dia a Terra está ganhando energia do Sol, então ela vai aquecendo. Durante a noite ela perde energia do Sol. Se não tiver uma forma de bloquear essa perda, ele vai perder tudo. Se perder tudo, ele congela. Então o efeito estufa, ele é semipermeável. Ele deixa perder, mas não deixa perder tudo. O que mantém a temperatura em condições habitáveis. Aí ele estabiliza, você falou alguma coisa, estabiliza a temperatura da atmosfera, do planeta. Tá? Você tem oscilações naturais do dia e noite. Entendeu? Você vai ter essa variação natural do dia e noite. Todo ar é essa mistura de gases e partículas ou tem? Ar é mistura de gases e partículas. Mas o conceito de ar rarefeito? É que você tem menos moléculas. O ar rarefeito é uma mistura de gases e partículas. Se ele tiver rarefeito, em menor concentração. Entendeu? Porque se eu pego ar, vou pegar um exemplo bem simples, imagina a seguinte situação. Temos um êmbolo qualquer, tipo uma bomba de encher pneu, encher bola. Você tampa a ponta e aperta. Aí eu tenho muito ar comprimido ali dentro. Então eu tenho ar em maior concentração. Por que é ar? Porque é uma mistura de gases e partículas. Se eu faço ao contrário, se eu empurro o êmbolo que eles tamparam, tampo a ponta e puxo, vai ter ar lá dentro? Tem, que eu não consigo tampar perfeitamente. Só que numa proporção muito menor. Então o ar lá dentro está rarefeito. Eu tenho menos molécula de ar por volume. Entendeu? E ele tem que lembrar que sobre eles atuam a gravidade. Então a maior parte dos gases fica no nível do mar. À medida que você vai subindo, eu tenho uma concentração menor de ar. Então à medida que eu subo, eu posso afirmar que ele vai ficando mais rarefeito. Entendeu?
Tanto que quando você vai calibrar pneu, por exemplo, você coloca ar e não um gás específico. Quando você quer que o balão fique flutuando, você usa um gás específico, não é ar, é hélio. Entendeu? A diferença, né? Compressor? Não, em vez de ser hélio, eles utilizam outro gás que tem, acho que é o nitrogênio. Aí vai depender da densidade. Eu acho que o nitrogênio não, o hidrogênio não, que o hidrogênio é altamente inflamável. Então, eu acho que é isso mesmo aí. Aí no balão de festa infantil, você não pode. É proibido, é proibido. Se usar é muito suicídio. É suicídio mesmo, você tem uma bomba. Saiu uma reportagem disso. A galera tava usando hidrogênio, nó que doideira. Aí o menino, acho que ele foi estourar o balão, aí teve atrito, gerou partícula. Porque a gente vê aqui que o segundo gás mais abundante é o oxigênio, tá? Se você trouxer um balão com hidrogênio, assim que o hidrogênio escapar, ele reage, reação espontânea com o oxigênio. E lembrando, reação com o oxigênio é combustão, ele vai virar vapor de água. Beleza? Então por isso que é meio complicado você carregar hidrogênio. Tem uma discussão sobre aquecimento global que fala do uso do hidrogênio como combustível. Aí a galera já descartou. Por quê? Em caso de acidente e vazamento do cilindro, pessoa daí, reação espontânea com a atmosfera, não vai gerar impacto nenhum que não seja humano, né? Que vai matar uma galera cozida num certo raio de distância do acidente. Beleza? A reação, creio eu, ser espontânea do oxigênio e hidrogênio, tá bom? Então, entendeu a diferença? Se eu usar o hélio para encher o balão, eu estou usando um gás. Se eu estou usando ar, estou usando uma mistura. Aquela bomba que a gente usa, ele pega o ar da atmosfera e injeta lá dentro. Compressor tem um problema da partícula sólida. Em geral, o compressor tem um filtrozinho na área de captação do ar. O pessoal coloca um filtro ali para segurar os particulados, para entrar somente os gases. Já usou um compressor, periodicamente você tem que drenar o compressor. Tá? Por quê? Acumular água. De onde vem essa água? Do ar. Tá bom? A água vai entrar ali, a temperatura do compressor vai baixar, ou até mesmo a pressão, e dentro do compressor a água passa para o estado líquido. Tá? Pessoal, posso beber essa água? Não recomendo. Né? Vai que, né? Água de bateria. Toma para ver o que acontece. Só não fala que foi eu que recomendei. E o resto da atmosfera também tem aproximadamente 1%. Professor, o que você chama de resto? Resto a gente pode chamar de ozônio, o próprio metano, a água, entre outros. Ok? Vários outros gases presentes ali constituem o resto que sobrou da atmosfera. Toma cuidado no momento de fritar. Qual substância é a nuvem? Que substância é a nuvem? Substância química, que é a nuvem. Água. Em qual estado? Não. Tá. A nossa espécie não vê vapor de água, tá bom? O vapor de água não é visível pra gente. Se a gente vê a nuvem, é porque ela não está no estado gasoso. A nuvem são um aglomerado de gotículas e partículas de água. Ou seja, você tem gotas bem pequenininhas ou cristais de gelo pequenininhos que estão em suspensão para a atmosfera. Tem o gasoso? Tem, mas a parte gasosa não é visível. Tá bom? E ela tem uma movimentação interna. E por favor, se for desenhar nuvem, a nuvem é sempre retinha por baixo, tá bom? Ela não é toda fofinha, não. Beleza? Pessoal, para de destruir a minha infância, pessoal. Tá? Tá claro até aqui? Pessoal, como assim eu não vejo vapor de água? Umidade do ar. O que deixa o ar úmido? Vapor de água, ok? E a gente precisa do ar úmido para respirar. Aqui nessa turma, nesse momento, estamos todos respirando tranquilamente. Tá de boa. Isso indica que o ar aqui está úmido e mostra o vapor.
Outra situação. Se eu pego uma vasilha, aqui no curso não rolou porque a água não está fria, gelada, você vê gotículas formando do lado de fora. De onde vieram essas gotículas? De onde veio? Não, a temperatura está baixa, mas aí de onde veio a água? Condensação do vapor da atmosfera. Ficou claro isso? Tranquilo? Eu sei que vocês estão fritando, que vocês estão pensando o que você vê sair da panela quando cozinha, né? Como é que você chama aquilo que você vê do banheiro quando você toma banho na água pelando, né? Que sai lá, a pessoa é aquela fumaça do banheiro, não é? Quer ver uma coisa meio tensa? Vocês conhecem um aparelho chamado umidificador? Uhum. Tá bom. O que o umidificador espelha? Vapor d'água. Já colocou a mão? Qual a temperatura para a água chegar no vapor? Temperatura de ebulição da água. A 1 atm, 100 graus. Põe a mão naquilo lá. Tá de boa, pessoal. Aquilo é vapor? Não. Vapor a gente não vê. Chamaria aqui de Gotículas. Aquilo nada mais é que um jatinho d'água jogado no ventilador. Tá ok? Lembrando que quando aquilo ocorre na natureza, a gente chama de neblina. Tranquilo? Se essa neblina estiver somente na atmosfera, a gente muda o nome para nuvem. E quando acontece essas gotículas aqui, são gotículas, beleza, condensação, né? O pessoal da breja aí no boteco, happy hour depois, tem que estar suada, né? Hã? Tem gente que gosta dela russa, né? Canela de pedreiro, uma expressão interessante essa que eu nunca tinha ouvido. Isso, tem uma que fica até branca por fora, tá? Mas enfim, se fosse fenômeno natural, é orvalho. Quem aí tem garagem que não é coberta, levanta cedo para sair, pega o veículo todo molhado, né? O pessoal da motoca então fica pé da vida, sempre tem uma flanelinha ali no banco para você dar uma enxugada, né? Pessoa, você fala aí, você usa motoca. Uso motoca, mas a garagem é coberta, então não tem a flanelinha, mas por outros motivos. Pessoa, por quê? Cocô de passarinho, mas isso não vem entrar ao caso. Tá? Entendeu a ideia? E aí, por quê? Porque eu vou colocar aqui uma observação de uma outra coisa que tem na atmosfera, que são as partículas ou particulados. As partículas, elas são denominadas de aéreos. Lembrando que está no plural, tá bom? Singular aerossol. Ou ainda pode ser chamado de núcleo de condensação. E a COPEV gosta de trabalhar com as siglas NC. A Fundef vai trabalhar com NC. Esses particulados, esses aerossóis, são essenciais à formação das nuvens, tá bom? Apenas e tão somente baixar a temperatura na atmosfera não é o suficiente para fazer a água mudar o estado. Tá ok? Se eu não tiver essas partículas sólidas na atmosfera, não haveria as nuvens. Logo, se não houver nuvens, não há chuva. Ficou claro isso? Tá? Ou quer viajar mais um pouco? Tem um método de fazer chuva artificial, né? Sim, você joga particulados. Na nuvem, não é? Ou na nuvem, ou dependendo da região, na própria atmosfera que ela vai começar a formar as nuvens e chover. Então, é caro, quero ver quem paga, né? Durante os Jogos Olímpicos de Pequim, a China fez isso. Que a poluição estava tanta que precisava lavar o céu. Então, tem que lembrar que em Pequim, a poluição é tamanha que lá a gente vê o ar que respira. Sério. Então, por isso que você vê, toda vez que você vê chinês mostrando no centro de Pequim, o pessoal está de máscara. Tá bom? Ficou claro isso? Poeira e fuligem. Fuligem. Fuligem é aquela particulada das fumaças. Tá? Pessoal, me ilustre isso. Lembra que a gente falou complicando a vida de vocês agora? Pessoal, como assim? Complicar de propósito. Qual é a temperatura de condensação da água? A que temperatura a água condensa? Tá, primeiro, vamos pensar. O que é a condensação? Passagem de qual estado para qual?
Do gasoso para o líquido. Então vamos raciocinar. Qual é a temperatura do líquido para o gasoso? 100. Então do gasoso para o líquido, 100. Se a água estiver abaixo de 100, qual a temperatura? Qual o estado físico? Líquido. Acima de 100, gasoso. Ok? Tem vapor de água na atmosfera? Aqui da sala? Vapor de água na atmosfera aqui da sala? Vapor de água na atmosfera. Aqui na sala. A atmosfera da sala aqui. Tem vapor de água? Tem. Tem. Qual que é a temperatura da sala? Está acima ou abaixo de 100? Alguém consegue ter uma hipótese para explicar? Nessa pressão? Por que entendeu a importância disso aqui? Que para eu mudar o estado é necessário que uma molécula se encontre com a outra. Como ela está dentro do pacotão 1%, a chance de uma molécula encontrar com a outra sozinha na atmosfera é menor. A partir do momento que eu faço uma macroestrutura, comparando com o tamanho da molécula, em que ela vai aderir uma partícula sólida, fica mais fácil a colisão com uma outra molécula de água, forçando a sua mudança de estado. Ficou claro isso? Sem isso aqui, não há nuvens. Ok? Estão olhando para mim com a cara de assustado? O pessoal do fundão aí, ficou claro? Mesmo? Claro como uma noite de eclipse? Foi? Então não ficou claro não, porque a noite de eclipse é escura. É muito escura. Tá? E aí? E aí entra a ideia de tempo e clima. O pessoal da prova insiste que aluno de ensino médio brasileiro não sabe a diferença entre a palavra tempo e clima. Lembrando que tempo, a gente está falando de tempo atmosférico e não de cronológico. O tempo cronológico não tem conceito ainda. O que é tempo? Tempo se refere à situação momentânea da atmosfera de um lugar. Ok? Tempo refere-se à situação momentânea da atmosfera de um lugar. Esse não deu. Esse não deu. O pincel eu até consegui malabar, mas o papagaio é meio quadrado, então não rolou. Ok? Então olha só, toda vez que falar de tempo, o tempo ele é instável. Muda no período e muda também no espaço. Tá bom? Por isso que o tempo a gente trabalha com a previsibilidade. O fato dele ser instável, ele tem uma previsibilidade. Ao contrário da geologia, que não tem previsibilidade nenhuma. É fácil, né? Ok? E não pode confundir a palavra tempo com a palavra clima. O que é o clima? Refere-se à caracterização da dinâmica atmosférica. Não coube aqui. Atmosférica a partir da análise do tempo por um período mínimo de 30 anos. Tá bom?
Então, para eu falar que o clima de Belo Horizonte tem um Natal chuvoso, quer dizer que a maioria dos últimos 30 natais choveu. Tá claro? O número 30 não tem explicação, é totalmente aleatório. Alguém falou, vai ser 30, beleza, aceitamos 30 anos. Então, até para falar mudança climática, você tem que esperar passar esse lapso temporal. Porque eu não posso pegar um fenômeno que não é normal acontecer e falar, nossa, o clima está mudando. Tá? Esse fenômeno que não foi comum, a gente chama de atipicidade. Foi algo atípico. Por exemplo, esse ano aqui em Belo Horizonte, o agosto foi atípico. Choveu, um volume que não é normal chover, e a temperatura ficou abaixo do que é normal ficar. Tá? Quer dizer que o clima de Belo Horizonte mudou? Não. Vamos ver se ano que vem vai ser assim de novo? E os próximos 28 anos? Tá? A gente tem 29 de agosto ainda para avaliar. Tá? Pessoal, até lá, eu sei, coleguinhas, vão estar até reformando quase. Não é? Mas não vai nem lembrar que um dia a gente já discutiu isso. Vai lembrar quando estiver reformando, falar, meu professor falou que na minha reforma eu ia ver se o clima mudou ou não. Tá? Então, por favor, usem as expressões de forma correta, tá? Pessoal, como assim? Conheceu um potencial crush na balada, não rolou um clima, rolou um tempo. Pra ser clima tem que ser 30 anos de... Mas pra rolar um clima tem que ter 30 anos de flerte. Nossa, né? Vários relacionamentos não chegaram no clima ainda. Eu tenho 15 anos de relacionamento, meio clima, né? Eu tô no meio clima. Tá? 15 anos de relacionamento, 10 de casado. E não tô no clima. Tá? Mas de vez em quando eu vou assumir, vocês acertam. Pessoal, quando? Quinta-feira, véspera do festeja, né? Você chega pro seu crush e fala, olha, vamos dar um tempo? Tá vendo? Nessa situação você acertou. Carnaval, né? Carnaval aqui de BH agora bomba, mas enfim. Ficou clara a diferença entre tempo e clima? Tá? Pessoal, com um exemplo desse não tem como errar nunca mais, né? Tempo é algo instável, tá vendo? Igualzinho você e seu crush na balada, né? Vocês têm cara de bebes. Entendeu? Há uma certa previsibilidade. Já o clima não. O clima, ele é estável. Falar de clima, eu estou falando de uma certa estabilidade da atmosfera. Tá claro? Não existe previsão do clima, tá bom? A previsão sempre é do tempo. Não há previsão do clima. Não tem previsão do clima. E aí? Daí a gente vê agora as camadas da atmosfera. As camadas da atmosfera. As camadas são abordadas em um gráfico que relaciona a altitude com a temperatura. Então a gente vai ter que a altitude dada em quilômetros com a temperatura dado em graus Celsius aqui, tá ok? Não fica tarado em decorar a altitude desses negócios não, tá bom? O meu gráfico vai ficar fora de escala, já estou avisando isso, porque as camadas não têm a mesma dimensão, tá ok? Aqui está totalmente fora de escala. Totalmente. Beleza? Tá, pessoal, e daí? Então, aqui a gente coloca o nosso primeiro limite com mais ou menos 12 quilômetros de altitude. Vou pôr só esse número, nem vou pôr o resto. É onde se encontra a chamada troposfera. Essa é a camada mais importante para a gente, tá bom? Essa é a nossa camada mais importante. A troposfera é a camada mais importante. Por quê?
é onde ocorrem todos os fenômenos climáticos. Todos eles estão aqui. Furacão, vendaval, granizo, tufão, tornado, chuva, tempestade, tá, tudo é aqui. Nem o padre do balão não saiu da troposfera. Tá bom? Saiu não. Tá? Nem o padre do balão não passou dela. A estratosfera tem uma importância legal pra gente. São quantas camadas só por vez? São 5. Na verdade eu considero 4. A quinta é forçada. Beleza? É forçada. Na minha opinião, né? É aqui que se encontra a imponente, a salve, a poderosa camada de ozônio. Ok? Aqui a gente vai ter a camada de ozônio. E aí, lembrando lá, camada de ozônio tem a função de filtrar raios solares ultravioleta. Ela vai ter mais ou menos 14 km de altitude. Igual eu falei, não precisa ficar preso nos númerozinhos aqui não. Sabendo 12, o resto tá tranquilo, tá bom? Porque aqui você vai chegar a 150 km, alguma coisa assim. Beleza? Então, camada foi doído. Camada de ozônio. Camada, volta, pincel verde, volta. Então você tem que ir a camada de ozônio, filtrar raios ultravioleta, tá? Lá em impactos ambientais, lá nas questões ambientais, lá acho que a biologia vai trabalhar isso com vocês. Da camada de ozônio, ok? E aí, aqui na estratosfera, quanto maior a altitude, maior vai ser a temperatura, ok? Não precisa saber não, não precisa decorar não. Chega uns 14, eu acho. A camada de ozônio chega a uns 14, 15, tá? Mas aqui pra cima tem mais, né? Beleza? Lembrando que as nuvens estão mais ou menos a 6 km de altitude, tá? Então nem a nuvem está lá em cima, não fica aqui embaixo assim, tranquilo? Pergunta, como quem sabe a mudança? Você vai subindo, aí tem uma placa escrita, bem-vindo à estratosfera, a camada do ozônio. Pressão? Não é pela pressão não, é pela temperatura. Ok? Observem que a temperatura mudou o comportamento. Você está vendo? Você ia subindo, a temperatura ia diminuindo. Chegou na estratosfera, a situação inverteu. Como inverteu o comportamento da temperatura? Foi aterido que chegou uma nova camada, tá? E essa parte aqui onde você altera a altitude e a temperatura fica constante é a mudança que a gente vai chamar essa mudança aqui, mudança 1, fazer uma legendinha aqui, né? Olha só, para dar o nome para essas mudanças de camada, você vai seguir o simples do padrão. Você vai pegar o prefixo da camada anterior. Então esse 1 nosso ali que a gente colocou na legendinha lá, o nosso 1, o prefixo é o tropo, mesmo prefixo, seguido pelo sufixo pausa. É junto, tá? Apesar de parecer que está escrito separado. Então o limite entre a troposfera e a estratosfera é denominado de tropopausa. O prefixo anterior mais pausa. Isso. E esse aqui então, o 2, vai ser o quê? Estratopausa. Beleza, isso aí. 2, a estratopausa. Que? Eu também. Tô lutando aqui pra passar por aí. Eu vou disponibilizar, eu não sei ainda como funciona a plataforma, mas a apostila eu não sei como está funcionando. Outra coisa, exercício você não consegue passar. Igual, no início da aula eu pedi para me dar mais a semana que vem de prazo. Só fazer uma revisão dessa. Mas é porque como eu dou aula para Enem e é a semana de humanas do Enem, então eu tô com a semana bem apertada, entendeu? Mas aí passando a primeira prova do Enem, eu já começo a ter mais tempo disponível. Aí eu seleciono exercícios, ou talvez até algum resumo.
projeto numa cena, lá tem algumas matérias, só que é muito desse Lá é puxado também. não é mais objetivo. Que eu vou tentar pegar o vestibular tradicional da Federal, que é o mesmo padrão. Da COPEF. Que é a COPEF que faz. A prova do Coltec, que também segue o mesmo padrão. E montar um banco de questões. A UFMG afirma na cara de pau que é ensino fundamental. Eu quero ver ele pegar alguém de ensino fundamental e levar para fazer a prova. Tá? É igual a prova do colégio militar de 5º ano que foi domingo passado. Se o menino de 5º ano souber fazer aquilo, ele forma engenharia no ensino no 9º ano. A prova tava rabo. Tá, fudida. Tá, a prova tava fudida do colégio do Exército. Tá? Do CMBH. A prova tava fudida. Beleza? Eu falei, velho, maldade com os meninos. Qual foi do Cefet? Cefet também é outro aqui, saca, né? Mesosfera é a próxima camada aqui. Ok? Mesosfera. E aí? Aqui a mesosfera, de todas as camadas da atmosfera, ela é a mais rarefeita. Tá? Pessoal, como assim? É a que tem menos gases. E aí que aqui, por ela ser rarefeita, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Três é a mesopausa. A diferença dela pela mudança da temperatura. Quem foi a pergunta? A mudança de camada se dá pela mudança do comportamento da temperatura. À medida que vai subindo, a composição já começa a ser alterada por diferença de densidade. Os gases mais densos estão aqui embaixo, os menos densos ficam lá em cima. Ok? Próxima camada é a chamada termosfera, ou ainda chamada de ionosfera. Termosfera ou ionosfera. Na termosfera ou ionosfera, quanto maior a altitude, maior a temperatura. E aí, a termosfera ou ionosfera, ela atua como uma blindagem eletromagnética. Tá bom? Ela vai atuar como uma blindagem eletromagnética, ou seja, radiações eletromagnéticas advindas do Sol em direção ao planeta não entram na nossa atmosfera por causa da termosfera. Tá ok? O Sol, explosões solares liberam radiação eletromagnética que podem tornar a nossa atmosfera condutora de eletricidade, além de alguns outros impactos, como queimaduras graves, algumas coisas assim. Tá bom? Então essa termosfera, ele funciona como um campo de força, momento meio nerd agora, né? Campo de força, uma blindagem eletromagnética que impede a radiação. Quando isso ocorre um fenômeno chamado de aurora, sendo a aurora mais famosa a boreal. Ok? Então a diferença entre esse fenômeno e entre a camada e a radiação eletromagnética solar formam o que a gente chama de aurora, que são luzes emitidas pela interação. Tá bom? Outra função, proteção mecânica. Ela cria uma espécie de escudo contra a queda de meteoritos aqui no planeta. Tá? Pessoal, pode cair? Pode, depende do tamanho do meteorito. Tá? Depende da resistência que ele tem. Quando ele entra aqui, como ele é muito longo e o objeto entra em queda, a temperatura é altíssima, mas o atrito gera mais calor ainda, o que torna o objeto em queda incandescente. Ou seja, o objeto emite luz. Exatamente, coleguinha, né? Algumas pessoas aqui na superfície veem isso acontecendo e fazem um pedido, sacou? Faz um pedido para realizar, para ter certeza. Fala, não caia na minha cabeça. Tá? Dica de vídeo do YouTube, pesquisa lá meteoro na Rússia.
vai mostrar um desse caindo, tá bom? Detalhe, pega fogo? Se ele atravessar lá, ele pega fogo? Pega. Em qual camada? E por quê? Ele vai pegar fogo? Vai. Em qual camada? E por quê? Ele está caindo quente, mas não pega fogo ainda. Só vai pegar fogo, não é aqui, está aqui para baixo. Qual delas e por quê? Na camada que tiver mais oxigênio. E que é a? Lembrando que o ozônio não, tá? O ozônio pega fogo não. Então era Troposfera, só vai pegar fogo quando está quase perto da superfície já. vai ter mais oxigênio. Tá ok? Por causa do gás oxigênio. Então esse negócio desse videozinho do meteoro na Rússia é legal a gente ver porque você vai ver meio como se o sol estivesse caindo, tá? Uma pedra emitindo muita luz, aí de repente ela estoura. Na hora que ela acha oxigênio, ela estoura. Tá claro? E a última camada aqui é a exosfera. Pessoal, então qualquer coisa que for cair dessa camada para baixo, ela vai pegar fogo? Se não tiver um processo de resfriamento, vai. Ônibus espacial não pega fogo. Ele tem um processo de esfriamento. É, porque o mineral que constitui Eu tô pensando aqui naquele cara que pulou da... Não, mas ele pulou daqui. É um Pega cara... fogo dele pra baixo? Ah, mas ele não tá quente o suficiente para pegar fogo. Ah, só quando dá velocidade também. Entendeu? Porque a pedra caiu, ela tá quentaça. Cara, que é isso? Ele subiu Teve... no balão, ele foi pro... Tá. Teve um que usou avião militar, que já não tem estabilidade aqui em cima, porque o ar é muito rarefeito, e pulou. Tá. Ele relatando depois que durante a queda ele desmaiou, e deu tempo dele acordar do desmaio, né? E puxou o paraquedas. Porque ele tá caindo a mais de 12 quilômetros, então assim, né? Tá caindo muito alto. Pra você ter uma noção, esse cara pulou de um lugar tão alto, que ele pulou de dia, e o céu não é azul mais, tá? O céu tava preto com o sol branquinho do lado. Tá bom? Tão alto que foi. Beleza? É. Tá, deu pra ver. O cara, eu acho que passou no Fantástico, se não tiver enganado, esse cara pulando. Tem? Ele subindo e pulando. Pra pular. É, doideira, né? Pessoa, você pularia? Sim. É. Né? Pior que ele, não foi não. Pior que ele foi o padre do balão. Tirando o padre do balão. Tá. Cadê ele, né? Onde ele está? Dizem que acharam o corpo dele no Rio, né? Detalhe que ele é lá do sul. Tá bom? Que a galera tá olhando. Vocês conhecem a história do padre do balão? Acho que eu queria ficar mais tempo. Ele pulou sem... Ele não pulou. Ele pulou, não, ele só foi sem GPS, sem nada. Ele tava com GPS. Tava com GPS e um rádio. Não, acho que tava sem GPS. Também tava, só que não sabia usar, então não adiantou de bosta nenhuma. Tava sem GPS, então. É, ele tava com GPS e sem GPS. É, o padre do balão. Uma maldade foi Munhoz e Mariana fazer uma música sertaneja com isso. Você nunca, uma das primeiras músicas deles lá que ele fala que o DJ tá mais louco que o padre do balão. O padre do balão. É, ficou claro até aqui? Detalhe, aqui já é o fim da atmosfera, aqui já é o espaço. Tá bom? Então aqui não tem matéria. Se não há matéria, não tem temperatura. Não, não tem nome. Porque o nome é mudança de camada. Aqui não é mudança, aqui é fim. Ok? Então os nomes são só esses três. Beleza? Daqui pra lá já é o espaço. Por isso que eu fiz a crítica lá no início. O pessoal fala que são 5, mas pra mim são 4. Beleza? É igual o horizonte do solo. O horizonte dele não é solo, é pedra. Beleza? Mas fala que é. A exosfera é a mesma coisa ali. Tá bom? E aí, continuando então, falaremos agora dos fatores que... Horas? Não, a parte da temperatura deu... Qual parte? Quando ela vai mudando de temperatura, É porque o que acontece? Você vai subindo, o ar torna-se rarefeito. Aqui, a presença do ozônio... Eu acho que não tá. É o meu. Tá. Deixa eu ver se é o meu. Não, não é, que tá, não vibrou. Voltando aqui. Então, à medida que você vai subindo, o ar se torna mais rarefeito e a temperatura vai baixando. Quando chega aqui, a presença do ozônio libera calor. Então a temperatura inverte e passa a aumentar.
novamente. Só que na termosfera, por causa dos íons, interação eletromagnética e do atrito, a temperatura sobe de novo em números muito mais altos. Então você tem essa variação à medida que você muda a altitude. Tá bom? Professor, qual que eu vou experimentar? Coleguinha, eu acho, se você não virar astronauta, você não vai sair da troposfera. Professor, mas eu vou trabalhar no helicóptero. E você não vai atingir 2.000. Você não vai atingir 2.000. Você vai estar aqui assim, ó. Tá bom? Não é discriminação. É um fato. Pessoal, mas eu quero ir lá pra cima. Coleguinha, consegue algum patrocínio e pula de paraquedas de lá, tá? Que alguém vai bancar pra você ir lá. Pessoal, você foi? Não. Tem vontade de ir? Não. Pessoal, por quê? O que tem lá? Nada. Nada por nada, eu fico por aqui mesmo. Pelo menos aqui tem pessoas. Fatores que influenciam o clima. Vai ter uma paisagem bonita de poucos minutos. Mesmo assim de forma acelerada, né? Que se você subir demais você não vê. Aí você vai cair e fala, ó, vi. Aí passou, pronto, já era. Fatores que influenciam o clima. A partir de agora, vamos falar só da troposfera, tá bom? Somente da troposfera, as outras camadas a gente não aborda mais não. Tá claro? Primeiro fator que vai influenciar o clima a gente já discutiu, que é a altitude. Ok? A altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quanto mais alto, mais frio. Tá? Por isso que o clima de BH não é aquele inferno que é o clima de Uberlândia. Mais alto. Ok? Que bom, né? Se aqui é quente desse jeito, imagina Mato Grosso. Beleza? A amostra... Não, isso eu falaria Montes Claros. Tá? Por que isso ocorre? Porque o ar é mais rarefeito. Já pegando a deixa da nossa coleguinha. Ok? Primeiro fator, a altitude, que tem o ar mais rarefeito. Segundo fator, a latitude. Primeira aula nossa. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ok? Quanto mais distante do Equador, mais frio. Esses dois fatores aqui explicam por que a existência de calotas polares nos polos. Calotas polares nos polos é ótima, né? Não, que vergonha agora. Porque há geleiras naturais nos polos e no topo das montanhas. Tá bom? Topo da montanha por causa da altitude, calotas polares por causa da latitude. Considerando-se apenas esses dois fatores. Uma praia no Equador seria a região mais quente. O topo da montanha no polo seria a região mais fria. Tá bom? É possível encontrar geleira natural na região do Equador? É sim, e até existe. Cordilheira dos Andes. Apesar da latitude ser zero, a altitude é elevada. Tá? É possível achar uma praia congelada? É. Apesar da altitude ser baixa, a latitude é elevada. Praia da Antártica no inverno está congelada. Tranquilo? Tá? E aí, por que a latitude? Por causa da inclinação da incidência solar. O raio solar nas regiões polares incide de forma muito inclinada.
Beleza? Incidência solar. Terceiro, a vegetação. A vegetação, ela regula a umidade por causa da evapotranspiração e temperatura por causa da fotossíntese. Então ela vai ter regulagem de umidade e regulagem de temperatura. Por isso, sombra de árvore, porque as árvores somos nós. Por isso que sombra de árvore é mais arejada do que sombra de qualquer outro objeto. É porque a fotossíntese ela absorve a energia da luz solar. Sombra de árvore é mais arejada do que sombra de qualquer outro objeto. Ela é mais fresca. Entendeu? Porque a fotossíntese é um processo endotérmico. Então, quanto mais folhas, mais verde, mais exuberante for a árvore, mais gostosa a sombra é. É claro? Não, professor. Já tinha percebido, mas não tinha refletido em cima. Saúde, coleguinha. Professor, não é saúde, é resfriado. Como é que ocorre essa evapotranspiração? Evapotranspiração, as folhas, ela tem organelas, não sei se chama organelas, partes dela responsável por fazer a troca gasosa, entre elas a troca de água, tá? Da mesma forma que a gente sua, as folhas também suam, entendeu? Na verdade não é suor, é evapotranspiração, é a perda de água na forma de vapor. Tanto Botar folha de num saquinho, saco fechado. você vai ver que vai encher de vapor. É isso, é evapotranspiração. Ela regula a umidade. A gente vai ver no próximo assunto, que é biomas, que regiões de deserto, as folhas já têm que ter mecanismo para evitar a perda de água, senão mata a planta. Entendeu? Tem que ter essas características. 4. Efeito de continentalidade. Continentalidade é a influência do continente. Ok? Continentalidade é a influência do continente. Como? Primeiro aqui, possui baixo calor específico. Possui baixo calor específico. E o que isso significa? Maior variação de temperatura. Tá? A temperatura vai variar mais, vai ter uma oscilação maior da temperatura, ok? E também baixa umidade. Efeito de continentalidade reflete em baixa umidade. Com observação, pessoal, como assim? Se tiver vegetação exuberante, esquece a umidade, tá bom? Esses dois fatores são capazes de explicar. Desculpa, esse fator ele é capaz de explicar por que a temperatura do deserto quente varia tanto. Deserto quente, de dia é muito quente, de noite é muito frio. Efeito de continentalidade. Tá bom? Efeito de continentalidade explica isso. 5. Maritimidade. É a influência do mar.
Ficou óbvio, né? Maritimidade? É. A gente vai ter alto calor. Vou colocar alto, não, vou colocar maior calor específico. Maior calor específico, ou seja, demora mais a esquentar e também demora mais a esfriar, tá? E maior umidade. Por que isso? A evaporação. Olha só que doideira. O verão do hemisfério norte dura o mesmo tanto que o verão do hemisfério sul. E o inverno do hemisfério norte também dura o mesmo tanto que o inverno do hemisfério sul. Só que essas estações do hemisfério norte são mais rigorosas. O que quer dizer isso? Que o verão deles é muito mais quente que o nosso e o inverno deles é muito mais frio que o nosso. Por que isso acontece? Em qual? O hemisfério norte, eu tenho uma concentração maior de continente. Então o norte tem maior influência da continentalidade. A maior parte da água do planeta está no hemisfério sul. Então no sul tem mais influência da maritimidade. Por isso que as estações extremas no hemisfério norte são mais rigorosas quando comparado a essas mesmas estações no hemisfério sul. A prova maldosamente vai relacionar isso ao periélio e afélio. Maldosamente ela vai fazer essa associação. Tá? Maldosa por quê? Porque ele vai explicar o que é a periélio, ele vai explicar o que é afélio, vai te dar a data de ocorrência dele, de cada um deles, e vai relacionar isso à estação do ano. A galera esquece geral que periélio e afélio não tem uma mudança significativa na temperatura do planeta. Não vai fazer isso. Esperando eu, acreditando muito mesmo que vocês lembram o que é periélio e afélio. Afinal de contas, tem 3 semanas. Achou? Primeiro dia, primeira aula nossa. Tá ok? De novo, não vai ter influência. Tá claro? O efeito vai ser de continentalidade e de maritimidade. Maior continentalidade no hemisfério norte, maior maritimidade no hemisfério sul. Com isso, existe algum clima no hemisfério sul que tem efeito de continentalidade? Claro que existe. Todos os climas do meio do continente têm influência de continentalidade. Professor, me dá um exemplo no Brasil, professor. Nosso chamado clima tropical típico, que é o clima do Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? Distrito Federal, um pedacinho do Tocantins, tá? Triângulo Mineiro, um pedaço de São Paulo, que está bem no meio do continente. Ali você tem influência de continentalidade. Tá bom? Bem marcante. Próximo, elementos do clima. Elementos do clima. Primeiro elemento do clima é a chamada temperatura do ar. O conceito é o mesmo que a Disa já trabalhou com vocês. Grau de estação das moléculas do ar, então, esse negócio assim, tá bom? Para nós aqui, a gente mede em graus Celsius. Temperatura do ar é o grau de estação das moléculas ou das partículas que constituem o ar. Dentro disso, a gente vai ter que, letra A chamada temperatura máxima. A temperatura máxima não é o filme da Globo. Sei, foi ruim. Temperatura máxima é a maior temperatura registrada em um período. Maior
temperatura registrada em um período. Tá? Maior temperatura registrada em um período. Alguém tem alguma sugestão em um dia normal, um dia típico, qual horário do dia se observa a maior temperatura? Meio? De madrugada é sem chance. Então, sem chance. Na faixa das 14. Ok? Na faixa das 14 horas tem, desculpe. Tá? A gente vai ter o melhor horário, o horário mais quente do dia. Se alguém aqui ficar aqui para estudar de tarde, essa sala deve virar um forninho. Tá ok? Fez culpa da sala? Não. Nosso clima é assim. Qualquer lugar que você estiver na faixa das 14 horas, aqui calorzinho gostoso. Oi? Isso. Aí você vai e bate aquela feijoada, né? Você tem um negócio, acúmulo de preguiça com desânimo, que você chama carinhosamente de lombeira, né? Então você vai ter aqui temperatura máxima na faixa das 14. Letra B, a chamada temperatura mínima. A temperatura mínima é a menor temperatura registrada em um período. E aí ficou fácil, né? Se a máxima ocorre às 14 horas, a mínima vai ocorrer às... Pela lógica, vamos. Se a máxima às 14... Por quê? Por que 2 da manhã? Vamos pensar, o que faz a temperatura do planeta alterar? É ganhar e perder energia. Por que a temperatura baixa durante a noite? Porque está perdendo, porque não está voltado para o lado do Sol. Então durante a noite a temperatura vai baixando porque está só perdendo. Por que caixas d'água ela voltaria a aumentar de novo às 2 da manhã? Por que cargas d'água? A temperatura ia parar de cair 2 horas da manhã. Conseguiram? Beleza. A gente usa 6 horas como referência, mas vamos colocar isso num termo genérico? No nascer do Sol. A menor temperatura é observada no nascer do Sol, porque esse horário vai depender da latitude, lembra? Pessoal, como assim? Dependendo do lugar que você estiver, dependendo da região que você estiver, estação do ano, esse horário muda. Beleza? Então, temperatura mínima do dia é registrada no nascer do Sol. Ok? Passando para cá de novo. Esse troço de fazer letra gigante, o quadro não dá para nada. O pessoal fala, se o aluno fizer conta do quanto o professor escreveu pelo quanto que ele apagou o quadro, eu tô ferrado. Não é? Letra C. Opa, desculpa, cor errada. Letra C. Amplitude térmica. Amplitude térmica refere-se à variação da temperatura. Ok? Amplitude térmica, variação da temperatura. Onde a amplitude térmica é dada pela temperatura máxima menos a temperatura mínima. Tranquilo? A amplitude mede a variação. Regiões mais áridas tendem a ter maior amplitude. Regiões mais úmidas tendem a ter menor amplitude. Foi aquilo que nós falamos lá, a ideia do deserto. Deserto quente, de dia, calor infernal, de noite, frio congelante. A amplitude térmica é muito alta. Tá bom? Muito alta. Então você vai ter temperatura máxima menos temperatura mínima. Trollagem. Uma breja geladinha. Para quem me der valores de temperatura que dê ΔT negativo. Vamos? Eu quero valores de temperatura que o ΔT fique negativo. As meninas que não bebem, sabe? Tá bom. Para as meninas que não bebem chocolate. La Creme da Cacau Show. Sem propaganda.
Hã? Não, mas eu quero temperaturas, possíveis temperaturas que a amplitude vai ficar negativa. 50, qual que é a máxima? Galera, se a oferta é demais, desconfia. Pessoal, como assim? Como eu vou pegar algo maior, tirar dele algo menor e ficar negativo? Por isso que a oferta foi boa. Então, pelo menos um latão, né? Mas, a proposta não era essa, não é? Então, letra D, temperatura média, também chamado de média térmica. Que, como o próprio nome já fala, é a média da temperatura. Tá bom? O próprio nome já define, sendo a média da temperatura. Tá ok? Vamos parar aqui, que se eu começar não vai dar tempo de encerrar e a gente vai estourar o tempo.